Oiê! Sabe quando você não consegue dormir direito porque você precisa fazer uma coisa? Embora eu saiba que várias pessoas conhecem essa história, eu também sei que tem pessoas que não lembram mais, não fazem ideia de que isso aconteceu. Vocês já ouviram falar daquele acidente que ficou conhecido no Brasil como Césio 137, lá em Goiânia? Então, até 2013, ele era considerado o maior acidente radioativo do mundo. Ele perdia só para o desastre que teve em Chernobyl, que também foi é, um desastre com radiação, com material radioativo. Essa história do Césio 137, eu tomei conhecimento que foi por causa de um aparelho de radioterapia só muito tempo depois e relembrei durante a minha radioterapia disso com a minha filha. E aí eu acabei não colocando esse assunto em pauta na época que eu fiz a rádio. O que é que muitas pessoas não sabem? Que foi esse acidente de Césio 137, que é chamado de Césio 137 por causa das substâncias que compõem esse material radioativo, ele aconteceu porque tinha um aparelho de radioterapia numa clínica, num prédio abandonado. Por alguma razão isso parou de funcionar e esse aparelho foi abandonado no local. Imagino que porque esses aparelhos dão muito problema, né? Vocês sabem que lá em Barretos é manutenção, às vezes suspende uma semana, assim, sabe, 2 semanas. E ficou abandonado esse aparelho lá e foi encontrado por 2 irmãos. Esses 2 irmãos levaram para um ferro velho. Eles eram catadores de papel, de reciclagem. E eles levaram para um ferro velho. E é um aparelho que parece uma nave, né, gente? Eu imagino que qualquer pessoa que não conheça um aparelho de radioterapia, que não conheça um aparelho de tomografia, uma pessoa que seja menos informada, e que ainda existem, né, em diversos lugares do mundo, quando eles se depararem com o aparelho, parece uma nave, parece um disco voador, um avião, aquilo ali é todo coisa de arredondadinho, tem botão, sabe? Eu me encantei com o aparelho que eu fiz a radioterapia. Eu gravei um vídeo mostrando para vocês. A gente chega diante de um gigante. Eu imagino que esses 2 irmãos devem ter pensado assim que eles tinham encontrado uma coisa sobrenatural. Alguém resolveu abrir esse aparelho de radioterapia e eles romperam uma cápsula que tinha de chumbo que protegia essa substância radioativa. Quando eles romperam isso, eles se encantaram pelo pozinho brilhante e azul que tinha dentro. Até pouco tempo atrás eu falava pozinho verde que brilhava, mas não era verde, era azul. Ah, por que é que isso acontece? Por que esse pó brilha? Por que isso? Gente, porque coisas radioativas, coisas desse porte, não é? Não vou falar assim, desse nível, porque acho que não caberia. Mas coisas dessa natureza são muito interessantes e são muito brilhosas. Isso brilhava porque as moléculas,
os núcleos das moléculas, gente, se eu estiver falando alguma coisa errada, eu não sou química, eu não sou física, mas é mais ou menos por aí que eu entendo. E vou explicar do jeito que eu entendo. O núcleo das moléculas que compõem essa substância radioativa, ela se rompe muito fácil, sabe? O núcleo, ele consegue romper a superfície que prende ele muito fácil. E por ter esse rompimento muito fácil, ele gera uma energia muito rápida. Então, por isso que esse pozinho, ele brilha. E ainda mais quando, tipo, manuseado. Quando manuseia, quando mexe isso, ele fica mais brilhante ainda. Ele acende muito mais. Mas se acendia, se não acendia, isso não vem muito ao caso, não é? Esse processo físico e químico, porque a maioria da população brasileira não tem uma boa formação em física e química, né, na escola. E as pessoas que romperam essa cápsula, encontraram essa coisa azul, eles mostraram para os vizinhos, não é? Até que as pessoas começaram a demonstrar sintomas de radiação. No começo, eles pensavam que era problema intestinal, problemas digestivos. E pela quantidade de pessoas com o mesmo problema, foram e descobriram as razões. Por que é que elas estavam dessa maneira. E quando descobriram, já tinha muito mais pessoas envolvidas. Certo? Tem uma história de uma mãe que ela fala assim que ela não conseguiu impedir a menininha dela de tomar leite com o pozinho, de ingerir. Ela não explica se a menininha colocou uma colher, se a menininha só tocou no pó e também pegou no leite, mas são coisas absurdas, desse tanto, assim, sabe? Por que são absurdas? Porque as pessoas não expandem o conhecimento para a população, não é? Quando que a gente vê em horário nobre alguém falando, olha, este é um aparelho de radioterapia, isso daqui não pode ser manuseado, isso daqui é assim, assim, assim. A gente não, né? Não tem esse conhecimento. Conhecimento popular. A gente não tem. Esse é um conhecimento reservado a uma pequena área científica, uma pequena área intelectual e uma porção de pessoas que querem saber. Eu sei que em 2017 teve um grande movimento, porque fez 30 anos do acidente, mas também não foi um movimento uau. Os efeitos da radiação, eles são sentidos até agora. Alguns especialistas, muitos especialistas falam que não, que já diminuiu 1000 vezes e que não, e que não, e que não. Mas publicações científicas dizem que só daqui 280 e não sei quantos anos, a radiação no local, lá em Goiânia, onde teve o maior índice de contaminação e que até hoje nunca mais foi construído nada nesse ferro velho e na casa de pessoas que abriram, nunca foi construído nada. Tem ripas assim de vigas de ferro assim fincadas. Nunca mais construíram nada em 30 anos. E ainda tem gente que aparece na mídia falando que não tem mais perigo, não é? Tem pessoas que moram em Goiânia que desenvolvem câncer e não sabem por quê. Todo esse material que foi recolhido por inocentes na época, gente, eles acionaram, olha um pouco, é muito para minha cabeça, sabe? Eu sou uma pessoa eternamente inconformada
com os rumos que muitos seres humanos dão para a vida de outros milhões de seres humanos. As pessoas que foram chamadas para limpar a área, para isolar a área, a maioria delas foram informadas que era um vazamento de gás. E elas chegaram sem ter conhecimento que era material radioativo, que as autoridades sabiam, mas que elas não sabiam. Elas foram como vazamento de gás. Eles jogaram terra, eles cobriram com lona, eles isolaram com fita, eles usaram roupas inapropriadas. Foi assim, quase 150 pessoas que fizeram isso. Dessas 150, vocês imaginem isso sendo passado para outra pessoa da família quando ele voltasse para casa, para outros e para infinitas pessoas, até que soubessem que eles precisavam ficar isolados, que precisavam receber medicação e coisas e tal. Então, esse material ele foi recolhido e ele foi levado para um centro especializado no interior do estado de Goiás. Não lembro o nome da cidade, não lembro se é Abadia de Goiás, para algum lugar. Foi centenas de fragmentos com material radioativo. Hoje as pessoas tentam levar sua vida normalmente, né, que passaram pelo acidente. Tem pessoas que sofrem assim uma espécie de preconceito, né, porque quando elas contam o que aconteceu, quando elas contam, as pessoas se assustam, perguntam se elas podem prejudicar, passar muita radiação para as outras. Mas que depois desse acidente todo, né, depois dessa fatalidade toda, eles receberam o parecer de que eles podem conviver normalmente, que a radiação que eles passam é mínima, mas eles ainda irradiam. Quero deixar assim minha profunda compaixão para com as pessoas que descobriram esse negócio, que mexeram nesse negócio, que se encantaram pelo pozinho azul que brilhava. Assim, meu profundo sentimento para todos. Mas também quero com esse vídeo deixar registrado, sabe, gente, que nós precisamos ficar sempre atento a riscos que são escondidos assim na frente, nos nossos olhos, sabe? Riscos que as pessoas, por um preço maior, não é? Elas deixam de nos informar. E com isso, também falar um pouquinho dessa história, né? Porque a gente fala, ai, porque teve não sei o que em tal lugar, porque teve não sei o que em tal lugar, e às vezes a gente deixa de conhecer o que realmente aconteceu perto da gente, né? Nosso país. Goiás, a fronteira ali de Rio Verde era pertinho, sabe? Super perto. E eu conheci essa história, mas quantas pessoas vão para lá e não sabem a história tão triste que já ocorreu nesse estado, certo? Então, não existem culpados, existem vítimas. No caso desse acidente, existem vítimas. Culpado nunca aparece para dizer que é o pai de um acidente radiológico. Não é verdade? Nunca vai aparecer ninguém falando que a responsabilidade é dele. E é isso aí. Grande beijo no fundo do coração. Amo vocês muito, muito, muito.